Olá, queridos alunos. Quero dizer para os senhores que estou com saudade dessa turma. O confinamento social é uma coisa que é boa, mas incomoda a todos nós. Então, por isso mesmo, quero fazer umas considerações no sentido de que essas aulas aqui ministradas, eu vou procurar ser bem objetivo e vou me valer desse material que os senhores já têm lançados aí no portal da escola e que agora, com essa apresentação, vou fazer uma narrativa mais explicativa possível dentro de uma síntese que o próprio material exige para não ficar cansativo. E em cada slide que os senhores verão daqui por diante, terá uma gravação onde vocês verão o símbolo de um microfonezinho na margem direita inferior de cada slide. Perdoem aí a iniciativa, porque ela é de emergência e tivemos pouco tempo para preparar tal expediente. Mas, contudo, vai aí a ideia e espero que os senhores tenham e tirem proveito disso até o nosso retorno ao convívio normal. Maiores considerações eu deixei no último slide, onde irei formar um grupo de WhatsApp que os senhores poderão interagir comigo para a solução de eventuais dúvidas, o que eu acho que irá ocorrer muito pouco, porque sei que os senhores são muito estudiosos. Ok? Então vamos lá, um grande abraço. Bom dia! Vamos abordar hoje o estudo dos efeitos da posse. E dentre esses efeitos, nós vamos falar apenas daqueles que são mais relevantes, mais notórios e que interessam ao nosso estudo. O direito do possuidor à proteção da sua posse é dos mais relevantes no contexto possessório. A norma inserida no artigo 1210 do Código Civil já prevê essa proteção em razão dos atos ali mencionados que nós vamos analisar um a um. O primeiro deles seria o da turbação, entendendo-se por tal a perturbação, o constrangimento que o possuidor sofre sem, no entanto, perder a sua posse. Exemplo de turbação nós teremos o inquilino que não paga o aluguel e o locador insatisfeito resolve cortar-lhe a água. Outra modalidade seria o condômino que, estando em falta com a cota de condomínio do seu edifício, mora no 10º andar e o síndico o impede de usar o elevador. Já o esbulho significa a perda ou privação da posse, como já vimos em aulas anteriores, e vai se dar nos casos aí da invasão, nos casos do furto e nos casos do abuso de confiança do possuidor direto que deveria restituir a coisa ao indireto em tempo competente e não o faz. A ameaça já é um receio fundado, justo, concreto, de que está na iminência de sofrer um ato de turbação ou esbulho contra a sua posse. Exemplo: o inquilino não pagou o aluguel e o locador o avisa que daí a 15 dias ele retornará ao local para receber. E se ele não pagar, ele vai cortar não só a água, como também a luz. E no plano aí do esbulho, a ameaça seria, imaginemos uma propriedade rural, onde o movimento do sem terra resolve acampar às suas margens, da sua divisa, e lá estaria, sem dúvida nenhuma, caracterizado um justo e concreto receio de que esse possuidor sofrerá uma invasão. Esses atos molestadores, dada a sua gravidade, permitem ao possuidor a defesa através da autotutela, que também está regulada aí no artigo 1210 e seus parágrafos do Código Civil, e também através do exercício da heterotutela,
consistente no exercício das tutelas jurídicas previstas no grupo dos interditos possessórios e que estão regulados aí no Código de Processo Civil, como veremos adiante. O exercício da autotutela consiste na legitimação do exercício das próprias razões pela norma. É uma forma de solução de conflito. E o fundamento legal para esse exercício está aí no artigo 1210, no seu parágrafo 1º, onde isso se dará através da legítima defesa, da posse ou do desfosse imediato. Então, nessa locução aí do artigo, do parágrafo 1º do artigo 1210, quando indica que essa ato-tutela seja realizada o ato por sua própria força, essa expressão, essa locução por sua própria força, pode ser entendido sem o possuidor recorrer a nenhuma autoridade policial, judiciária ou qualquer outra que o valha, nem administrativa. E se dará através da legítima defesa, quando o possuidor se acha presente e é turbado no exercício da sua posse e se defende. Exemplo, o locador que vai cortar a água do seu inquilino e ele o impede pelos meios ao seu alcance. A outra hipótese é o do desfosse imediato. O desfosse imediato consiste na defesa que se dá após a perda da posse em razão do esbulho sofrido. E, mesmo sofrendo esse esbulho, esse possuidor reage em seguida e retoma a coisa. Mas é interessante observar que essa retomada ela é uma reação do possuidor que deverá ser realizada desde logo e pela sua própria força. Esse desde logo significa que uma imediatividade. A norma não estabelece um prazo para isso, mas apenas dá uma ideia de imediatividade, ou seja, logo em seguida, mas não fixa esse momento e essa duração. E nesse ato, ele pode ser auxiliado por amigos, por empregados, e nesse contexto ele pode recorrer até ao emprego de armas se necessário. A heterotutela é uma forma diferente de proteção da posse. Desta feita, o possuidor irá recorrer ao exercício dos chamados interditos possessórios. E esses interditos possessórios são, na verdade, as tutelas jurídicas decorrentes das ações possessórias, que se inserem aí no campo do juízo possessório, porque servem estritamente para a defesa da posse. E essas ações possessórias são, então, integrantes, por sua vez, do chamado interdito possessórios, as ações de manutenção de posse, para o caso de turbação, e a ação de reintegração de posse em razão do esbulho sofrido. O interdito proibitório, por sua vez, já não é nenhum nem outro. Ocorre apenas em relação à ameaça de uma turbação ou esbulho que estejam aí na iminência de acontecer. O manejo das ações possessórias, contudo, requer uma análise de aspectos que são interessantes e relevantes. Primeiramente, o ato violador com menos de ano e dia. Essa data, esse tempo de ano e dia, aplica-se sobremaneira ao caso de turbação ou de esbulho. E nesse contexto, esse procedimento será especial
porque o possuidor turbado ou esbulhado poderá requerer a ação respectiva e nela já há previsão aí no artigo 562 do CPC de concessão de medida liminar inaudita altera parte. Isto é, concedível essa liminar antes mesmo do réu ser citado. E por isso, essa ação de procedimento especial é também conhecida na doutrina como ação expoliativa de força nova. Muito bem. Para o interdito proibitório, é irrelevante essa data. Esse ano e dia não é levado em conta. Basta que surja a ameaça e isso é o bastante para a propositura da ação, onde o procedimento será sempre especial e já se admitirá também a medida de segurança concedível aí liminarmente. Pois bem, esse ato violador com menos de ano e dia, no caso da ação de manutenção e de reintegração de posse, tem o resultado de permitir, desde logo, a cessação do ato turbador ou, desde logo, a recuperação da posse perdida pelo esbulho, o que é muito interessante. Quando esse ato violador tenha mais de ano e dia, aí muda-se o contexto. As ações continuam sendo as mesmas, ações possessórias, porém, sem a possibilidade de concessão de medida liminar, que implica em cessação do ato ou recuperação da posse desde logo, ou liminarmente. Isso quer dizer que essa proteção possessória somente será concedível lá na sentença de mérito, o que é bem demorado. Então, por isso, e em decorrência desse tempo superior a ano e dia do ato violador, o procedimento já será, aí, portanto, o procedimento comum. E por isso mesmo essas ações possessórias na doutrina receberão a denominação também de ações expoliativas de força velha. Outros aspectos das ações possessórias convém aqui se analisar. O juízo considerado possessório porque cogita apenas de proteção ao exercício da posse e busca visar sempre a defesa do possuidor. Por isso, nesse campo, não se admite que venha se discutir a respeito de titularidade de propriedade ou do domínio. Outros aspectos com relação à natureza dúplice, à fungibilidade e à acumulação de pedidos que são inerentes às ações possessórias, sugiro aos senhores, para não se alongar ou não alongarmos muito nesse debate, uma leitura na nossa doutrina que lhe dará uma boa base. Até porque essa matéria será abordada pelos senhores em outro período adiante na matéria de direito processual civil. Heterotutela de juízo petitório cogita, na verdade, de ações afins aos interditos possessórios que vimos anteriormente. É bom salientar que toda e qualquer ação ela é petitória. Entretanto, esse designativo de juízo petitório serve apenas, e didaticamente falando, para distinguir as ações possessórias dessas ações afins em razão aí do grupo em que elas se encaixam. E podemos também afirmar que as ações tipicamente possessórias são destinadas à defesa exclusiva da posse. E são essas três que vimos anteriormente. Entretanto, outros procedimentos em que, por forma direta ou indireta, a posse também pode ser protegida. Esses procedimentos são denominados de ações afins a esses chamados interditos possessórios e que distinguem-se pelas razões já consideradas
aí inclusive pelo legislador. Essas ações petitórias, é bom frisar, não se revestem de natureza eminentemente possessória, tendo em vista que o pedido se funda no direito de propriedade, no direito obrigacional de devolução da coisa ou na proteção contra atos de constrição judicial, como veremos um pouco adiante de maneira bem sucinta, tendo em conta que essa matéria será vista pelos senhores em período adiante na área do direito processual civil e certamente nos procedimentos especiais. Então, a anunciação de obra nova, apenas para dar uma ideia, ela serve para paralisar o andamento de uma obra nova, considerando-se obra nova, uma construção nova, ou uma reforma ou uma ampliação que, sendo realizada em uma propriedade, afeta, perturba a propriedade vizinha. Então, esse vizinho prejudicado poderá se defender valendo-se de imediato dessa ação de enunciação de obra nova. A ação de dano infecto é uma ação de natureza preventiva, que aqui, fazendo um paralelo, uma analogia, assemelha-se um pouco com o interdito proibitório, que já vimos anteriormente, onde lá no interdito proibitório, o possuidor que se sentia ameaçado, ele preventivamente buscará segurança em juízo, evitando que a turbação ou esbulho ocorram. Aqui no campo petitório, o dano infecto também, a ação de dano infecto, ela é uma ação de natureza preventiva, onde aqui busca impedir que determinado prédio mal construído, mal edificado, mal conservado, esteja aí na iminência de ruir e causar danos ao vizinho. Esse vizinho, receoso de que tal ocorra, requer em juízo, através dessa ação, uma caução, de modo que, acaso ocorra o dano, ele será forrado aí nos prejuízos. Os embargos de terceiro, outra modalidade que permitem a um terceiro, quem é o terceiro? Aquele que, não integrando determinada relação jurídica processual, sofre consequências delas. Por exemplo, a penhora. Imaginemos aqui o seguinte, alguém A vende para B a sua propriedade, outorga-lhe a escritura, e B, tornando-se o novo proprietário, não leva essa escritura a registro imobiliário. O que ocorre? Quem vendeu continua sendo dono. Esse vendedor, amanhã ou depois, sofre aí uma penhora em razão de execução e o oficial de justiça vai penhorar exatamente esse imóvel que foi objeto da venda. Então, penhorando esse bem, essa penhora tem por finalidade o quê? Levar o bem à alienação judicial. E isso caracterizaria aí um esbulho. Então, nesse caso, esse terceiro que é alcançado pelo ato da penhora, porque o bem já não pertence mais ao vendedor, poderá se defender através desses embargos. A ação de emissão de posse é uma ação também que não é prevista no CPC atual, nem no anterior, e sim origina-se lá no CPC de 1939. Aqui, o autor busca obter posse que não lhe foi entregue pelo transmitente ou alienante. Então, nesse caso, apenas para ilustrar, houve um negócio jurídico, mas não houve a tradição, a entrega da posse do bem ao adquirente. Então, esse adquirente poderá requerer em juízo que agora o judiciário venha lhe emitir nessa posse. Maiores considerações a respeito dessas ações vocês vão encontrar também na boa obra aí de Carlos Roberto Gonçalves, e também vocês verão isso mais adiante
no estudo dos procedimentos especiais do direito processual civil em período mais adiante.